Boa noite, irmãos. Boa noite a você que nos ouve pela internet. É muito bom estar aqui com vocês. E eu já vou me adiantar aqui que hoje eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos ver um texto longo e eu vou usar a técnica atual aí que a gente vê no Netflix e nas outras ferramentas, né, da gente ir vendo episódios. Então, por favor, abra a tua Bíblia em João 9. E nós vamos ler, durante a nossa conversa aqui, o capítulo inteirinho. Então, por favor, abra e deixa aí aberto. Nós vamos falar do sexto milagre de Jesus, o sexto que é narrado por João. Jesus fez muito mais do que 7 milagres. Mas João narra especificamente 7 milagres. E João chama esses milagres de sinais miraculosos. Sinais servem para indicar algo, mas não é aquilo em si. Não é aquilo que eles indicam. Um sinal indica o que vamos encontrar mais à frente. Mas, de novo, o sinal não é aquilo que vamos encontrar. Quando você está na estrada e vê o sinal que diz que tem uma lombada à frente, o sinal não é a lombada. Ele só está indicando o que vem pela frente. Os milagres são sinais usados para mostrar quem Jesus é. Mas ele não tem um fim em si mesmo, ou eles não têm um fim em si mesmo. Os objetivos dos milagres descritos por João é nos mostrar os atributos de Jesus e nos mostrar o poder de Jesus. Nos mostrar sua glória com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Cristo, o Salvador prometido. E que crendo nele, tenhamos vida eterna, porque esta é a única forma de termos salvação. Nesse sexto milagre de Jesus, Jesus curou o cego de nascença. Como resultado, nós vamos ver que o cego creu e adorou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da gente ler o texto, ou começar a ler o texto, vamos orar? Pai de amor, que seja a tua palavra que nos fale. Que eu seja usado apenas, Senhor, como canal, para que o teu Espírito nos fale, para que o Senhor nos ensine e que a tua vontade seja feita no coração de cada um de nós. A tua palavra é poderosa e é confiando nisso e na ação do teu Espírito que nós nos entregamos completamente para que o Senhor seja honrado e para que a tua igreja possa ser edificada. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler primeiro dos versos 1 até o verso 13. Até o fim da nossa conversa aqui, nós vamos ler os 41 versos. Mas nós vamos fazer por parte. Então, por favor, João 9, começando do verso 1, diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão
misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu. Presta atenção na resposta. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Vamos parar aqui primeiro e entender o cenário onde isso aconteceu, onde esse sinal aconteceu. Jesus e seus discípulos estão em Jerusalém para a festa do tabernáculo. Quem tem acompanhado a gente aqui nessas exposições dos milagres de Jesus, nós estamos no 6º. O primeiro aconteceu em Caná, o segundo também foi com o oficial do rei, que também foi lá. Depois o terceiro é em Jerusalém, com o paralítico. O quarto é quando Jesus cura fora do outro lado do lago, do mar da Galileia, faz a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto é no próprio lago, Jesus andando sobre as águas. E o sexto agora é de novo em Jerusalém. Então, dos 7, é o segundo milagre que João relata, que acontece em Jerusalém e acontece numa ocasião muito especial, era a festa dos tabernáculos. Uma das 3 festas mais importantes dos judeus e a mais longa. Ela servia para que eles glorificassem a Deus por todo o socorro que Deus proveu, por todo o cuidado de Deus, feito com o povo no deserto, e agora, anualmente, após a colheita, se fazia essa festa como uma glorificação ao cuidado de Deus. É para esta festa que Jesus vai, depois que os irmãos dele diz para ele assim: é melhor você ir para Jerusalém fazer seus milagres lá, se você quer que as pessoas te conheçam. É nessa festa Jesus chega, depois que a festa começou, e ele já chega num ambiente onde tem muito conflito entre as pessoas. Parte delas falavam positivamente de Jesus, parte delas achavam que Jesus era um impostor, e principalmente os líderes judeus já tinham decidido prender e matar Jesus pelo que ele ensinava. É nesse ambiente, nesses dias de festa, que Jesus afirma: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É também neste ambiente da festa que Jesus, discutindo ou falando com as multidões, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E é nessa ocasião também, por causa dos ensinos e o que Jesus estava provocando, que os líderes judeus mandam os guardas do templo irem prender Jesus. E eles vão prender Jesus, mas eles voltam sem Jesus.
E quando são questionados pelos superiores por que não prenderam Jesus, eles respondem: ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Claramente o cenário é de muita divisão entre o povo, alguns maravilhados com as palavras e obras de Jesus, outros fazendo oposição, e os líderes decididos a prendê-lo e a matá-lo. O milagre em si, como foi o milagre? No verso 1, a gente vê que Jesus, ao passar, viu o cego de nascença. E os discípulos perguntam quem havia pecado, se era ele ou os pais dele. Esse é um falso dilema. É um falso dilema porque as duas soluções dadas, nenhuma delas serve. Na cabeça do povo, uma pessoa que estava numa condição como aquela, é porque alguém tinha pecado, era resultado de pecado. A doença era resultado de pecado. E por isso eles perguntam, os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Essa mentalidade que era muito comum na época, a gente vê, por exemplo, quando os amigos de Jó vão falar com ele, ainda existe hoje. Muita gente acha que alguém está na situação que está porque fez algo errado. Às vezes a gente busca dar explicação para o mal que os outros estão sofrendo. E esse é um erro muito grande. Jesus corrige a forma de pensar dos discípulos e diz que a doença dele não é devida a nenhum pecado, mas ela resultará na manifestação da graça e da glória de Deus. Aqui tem uma aplicação clara para nós cristãos. Muitas vezes não conhecemos a causa da doença, da dor, do sofrimento, mas Deus pode usar, de acordo com a sua vontade, a nossa dor, para revelar a sua graça, o seu poder e trazer transformação da situação e da vida. Jesus então faz um milagre, ele cospe na terra, faz barro com o pó da terra e a sua saliva, aplica no olho do homem cego e manda que ele vai se lavar no tanque de Siloé. O homem obedece, vai, lava-se no tanque e volta vendo. O feito era tão grande que o pessoal que conhecia o cego não acreditava que aquilo pudesse ter ocorrido. Chegaram a pensar que era outra pessoa. Alguém parecido com o cego. Mas ele mesmo, o cego ou o ex-cego, diz: não, sou eu. A busca de explicação se justifica porque havia acontecido um milagre tão maravilhoso que nunca se tinha ouvido falar sobre isso. Não existe no Antigo Testamento nenhum relato sobre um cego de nascença que foi curado da sua cegueira. Eles nunca tinham ouvido falar disso. Eles então perguntam ao ex-cego como é que isso aconteceu. E ele simplesmente conta o ocorrido e afirma que foi o homem chamado Jesus que havia feito a cura, mas que ele não sabia onde Jesus estava. Guardem com vocês a resposta do cego sobre Jesus. Quem havia curado era um homem chamado Jesus, cujo paradeiro ele desconhecia.
As pessoas, diante do tamanho milagre e da falta de explicação, não tiveram dúvida. Quem tinha que explicar o ocorrido? Os líderes religiosos. Afinal, eles eram os mestres da lei. Eles eram os entendidos. Eram eles que tinham que explicar. Então, cataram o ex-cego e levaram para os líderes religiosos. Então, agora vamos voltar no texto. Verso 14. Por favor, acompanhem comigo, nós vamos ler até o verso 23. Verso 14. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Parêntese aqui, porque era sábado, Jesus fez a cura fazendo barro, fazendo lama, e fazer barro, na tradição, nas leis que os judeus criaram, aquilo era proibido fazer barro no sábado. Então, se Jesus fez barro no sábado, ele não guardava o sábado e ele não podia ser de Deus. Voltando no final do verso 16. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria o expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. É muito interessante essa continuidade do relato, porque levado aos líderes judeus, os líderes não aceitavam o que tinha acontecido. Pediu para ele contar o que tinha acontecido. Depois que ele contou, a coisa inverte. Eles pedem para que ele explique o que tinha acontecido. Ao invés, eles foram para falar com os judeus para que os líderes judeus explicassem. Eles passaram a duvidar de que o homem era cego. Chamaram os pais. Acharam que aquilo podia ser uma mentira. Daqueles que a gente às vezes encontra aí na rua, né, de gente que se finge de doente para receber dinheiro. E os pais confirmaram que ele era cego, mas os pais não quiseram se envolver na discussão de como ele tinha sido curado. E aqui a gente vê, e eu vou destacar, 3 atitudes muito claras no texto. A primeira é a cegueira dos líderes religiosos. Eles estavam fundados no seu preconceito e no legalismo da sua religiosidade. Eles resistiam a aceitar que aquela obra era a obra de Deus, pois foi feita no sábado,
na visão deles, desrespeitando os preceitos da religião deles. Como diz o verso 18, os líderes judeus passaram então a duvidar da cura, duvidando que o cego era mesmo cego, e por isso mandaram chamar seus pais para testemunhar. Era claro que havia ocorrido a maravilhosa cura, mas os líderes eram cegos espirituais, incapazes de enxergar a revelação do poder e da glória de Deus. A segunda coisa que chama a atenção nessa parte que nós lemos é o medo dos pais do cego. Os pais confirmaram que ele havia nascido cego, mas não queriam se comprometer com a explicação sobre o autor do milagre. Eles tinham medo das consequências que os homens, os líderes judeus, podiam impor a eles. Eles poderiam ser expulsos da sinagoga, é o que João fala, e aqui vale a pena a gente entender o que isso quer dizer. Isso não é apenas proibir de entrar na igreja. Imagine aqui que, por alguma razão, a gente tivesse que expulsar alguém da igreja. Para essa pessoa pode ser ruim, porque não vai poder vir mais aqui, mas a vida segue. Vai para outra igreja. Vai continuar a vida. Mas lá, para eles, isso tinha um significado muito, muito, muito maior, terrível. Ser expulso da sinagoga era ser excluído por completo da sociedade judaica. Perder todos os seus direitos. E isso resultaria em abandono social e em ruína econômica por completo. Não era simplesmente pôr para fora do templo. O medo dessas consequências levaram os pais do cego a se limitarem a reconhecer que o filho era mesmo cego, era filho deles, mas nada mais que isso. Outra coisa importante no texto que a gente viu, que salta aos olhos nossos, é que o ex-cego começa a ganhar visão espiritual. Os líderes religiosos não conseguem explicar o ocorrido e são incapazes de definir quem é Jesus. Então, invertendo por completo os papéis, eles perguntam ao cego, verso 17, que diz você a respeito dele, Jesus? Foram os seus olhos que ele abriu. E o ex-cego, que na primeira vez havia identificado Jesus apenas como o homem chamado Jesus, agora avança na visão espiritual e responde, sem medo das consequências, ele é um profeta. Jesus para ele agora não é apenas um homem. Jesus é um profeta, vindo da parte de Deus. Ele começa a crer e sua fé começa a aparecer. Vamos avançar um pouquinho mais no nosso texto, para a gente poder terminar, né? Então agora a gente vai ler o verso 24 até o 34. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Estavam querendo impor a visão deles para o cego. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez?
Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O expulsaram aqui é aquela consequência de botar para fora da sociedade, perder todos os direitos que tem. Foi isso que os líderes fizeram com ele. Você consegue perceber a evolução da fé e da confiança do homem curado? Ele está firme que Jesus é enviado de Deus. Só isso explicaria tamanho milagre. Ele, de forma lógica, contra todos os perigos que ocorria, afirma no verso 33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Os líderes judeus do outro lado, por outro lado, firmes na sua cegueira, saem da racionalidade e partem para a agressão, para o autoritarismo. É isso que acontece quando as pessoas perdem a razão. Quando as pessoas, numa discussão, começam a sentir que o caldo entornou para o outro lado. Agridem o homem, dizendo que ele nasceu cheio de pecado, que a cegueira dele, diferente do que Jesus falou, que a cegueira dele era consequência do pecado que ele tinha. Essa seria a razão dada pelos líderes religiosos para sua doença. E por crer em Jesus como enviado de Deus, expulsaram o cego da sinagoga, impondo a ele a exclusão social e econômica, tornando-o um verdadeiro excluído perante aquela sociedade. Talvez até pela postura que os pais tiveram, embora não esteja escrito no texto, rejeitado pelos pais, porque os pais preferiram ficar de bem com os judeus. Nós não sabemos, mas ele claramente tomou uma posição muito diferente da tomada por seus pais. Vamos voltar para o texto? O homem, então, agora está excluído da sociedade judaica, mas não do amor e da graça de Jesus. Jesus vai ao encontro dele. É isso que está no verso 35. Verso 35 em diante. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? É muito importante a gente ter na cabeça que essa expressão Filho do Homem, qualquer um que ouvisse, era uma expressão messiânica. Significa o Messias. Então Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Essa expressão é muito forte. Para um judeu, adorar alguém
ele só adorava a Deus. O que isso significa é que o ex-cego passou a ter visão limpa espiritualmente. E depois de ter sido curado da sua cegueira física, consegue ver Jesus como Cristo e verdadeiramente adora a Jesus como Cristo. Continuando no verso 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que maravilha! Jesus foi ao encontro do cego. O cego, rejeitado pelos homens, foi recebido amorosamente por Jesus. A cura mais importante se completou. O homem, ao se encontrar novamente com Jesus, creu e o adorou. Você já deve ter visto esse texto muitas vezes, já ouviu essa história. Mas qual o grande milagre que ocorreu aqui? Qual a mais significativa cura? É de um ex-cego que foi curado da ausência física de visão? Ou de um homem perdido espiritualmente que foi encontrado por Jesus e passou a ter luz espiritual, crendo verdadeiramente que Jesus é a luz da vida? O que esse sinal miraculoso nos ensina? Como eu disse, o sinal só aponta para o objeto ou para a coisa importante. O sinal não é o fim. Então, o que ele nos ensina? Ele nos ensina que Jesus é Deus, assim como todos os 7 milagres que João traz no seu evangelho. Só Jesus é capaz de trazer luz a um cego que desde o seu nascimento vive em trevas. Jesus se apresenta como Deus, capaz de curar o homem prontamente. Ele tem poder e graça para nos dar a cura física. Mas muito mais importante do que isso, é que só Ele pode nos tirar das trevas espirituais e nos trazer para a luz da vida eterna, da forma como Ele fez com o cego dessa história. O milagre ensina também que o mundo está em trevas e que Jesus é a luz do mundo. O mundo está em trevas como o cego de nascença, caminha perdido em rumo à condenação eterna. O pior é que, como os líderes judeus desse relato, as pessoas também hoje espiritualmente estão em trevas e pensam que veem, que entendem, mas elas estão cegas, perdidas na escuridão do pecado. Jesus trouxe luz àquele cego e traz luz espiritual à nossa cegueira. Traz o verdadeiro conhecimento de Deus. Quem segue Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para concluir, deixa rapidamente eu dividir com vocês 2 aplicações práticas que a gente pode tirar daqui. Com certeza, se você gastar teu tempo lendo, estudando, ouvindo outros, você vai achar várias aplicações. Mas vou deixar 2 com vocês. A primeira, principalmente para nós como igreja que já temos a Jesus Cristo. Não se deixe levar pelo desespero. Você tem a Jesus, a luz do mundo.
Muitas vezes nos vemos em situações de dificuldade, em encruzilhadas, onde não sabemos o caminho a seguir. Muitas vezes nos sentimos como perdidos por dúvidas ou por não ter mais força para seguir em frente. Nessa situação, lembre-se que você tem Jesus. Ele deve ser seu guia. Ele quer ser seu guia. Ele quer orientá-lo em tudo. Entregue tudo a Ele. Ele é a nossa luz. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Desfrute dessas promessas. Desfrute do amor, do carinho, da presença de Jesus. Deixe-me compartilhar com vocês um alerta que o pastor Augusto Nicodemos nos faz a partir da experiência dos pais do cego e do próprio cego. Muito cuidado com o medo dos homens. Isso é um grande empecilho para a nossa fé. O mundo nos impõe restrições por amarmos a Deus. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, porque ele odeia Jesus Cristo. E por consequência odeia os seus filhos. Diante das ameaças que o mundo nos traz, que sejamos como o ex-cego, firmes na relação com Jesus. Lembrando que Jesus é o maior tesouro que nós podemos ter. Que a gente nunca tenha os olhos desviados de Jesus. E que o medo daquilo que a sociedade, que os homens possam nos impor, não nos façam agir como os pais do cego. Mas que a gente tenha a coragem, a fé, a persistência que o cego teve. Segunda aplicação importante. Lembre-se que o progresso da nossa fé e da transformação da nossa vida é um processo contínuo. Se você sente que a sua fé é fraca, que é vacilante, lembre-se que o cego chegou à fé completa por etapas. No caso do cego, talvez tenha acontecido no mesmo dia, né? De tanto vai e vem, e chama de novo, e leva os pais, talvez um dia. Para muitos de nós, às vezes, leva anos. Mas é um processo. A fé nasce e cresce através de um processo que tem avanços. E nós sabemos, tem retrocessos. Mas não pare. Fique firme. Persevere. Se tiver que ser expulso da sinagoga, que seja. Mas persevere, pois vale a pena. Mantenha-se ligado à videira que é Jesus Cristo. Lembrando-se de duas promessas incríveis que eu vou citar aqui, dois textos onde elas aparecem. A primeira é 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E eu vou completar aqui, todo o seu medo, toda a sua insegurança, toda a sua dúvida, toda a sua incredulidade, toda a sua pressão. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Segunda promessa incrível, está em Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. No nosso estudo de João, eu brinco com o grupo que está com a gente, dizendo assim: Deus escolheu me salvar, agora o problema é dele. Ele falou que ele vai completar a obra, e ele vai completar a obra.
O que eu tenho que fazer é continuar ligado na videira, persistir. Que Jesus traga continuamente mais e mais luz para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, de forma que nós possamos nos manter firme na sua visão e sejamos capazes de refleti-lo como a verdadeira luz do mundo, para que aqueles que estão ao nosso redor consigam ser curados da sua cegueira espiritual. Vamos orar? Paizinho de amor, que bom, Senhor, que maravilha o teu amor, a tua graça que nos alcançou. Foi o teu Espírito, foi a tua bondade que nos fez ver, Senhor, a tua luz. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha firme, persistentes, ligados a ti, com a certeza de que o Senhor vai completar em nós a boa obra, até o dia final, onde nós receberemos a coroa da vida eterna, Senhor. Aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, pedimos por ele, que o teu Espírito faça essa palavra, faça com que o exemplo do milagre do cego, que além de cego físico, era cego espiritual, mas por encontrar com o Senhor, ganhou o prêmio mais importante que existe na vida, a cura da cegueira espiritual, encontrando a luz que é Jesus Cristo. Que o Senhor se revele pelo teu poder e pela tua graça às pessoas que não te conhecem, Senhor, para que elas possam ver, crer em Jesus e crendo ter vida eterna. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.